Eu tenho uma perguntinha aqui que eu acho que vai caber para todo mundo. Estou falando porque, no geral, eu percebo que a maioria das perguntas do Twitter acabam, se a gente conseguisse fazer um mix de resposta de todos, a gente teria um retorno maior, assim, porque fica plural, que é o grande objetivo da gente hoje aqui, né? É do Moisés Carvalho. Ele pergunta como iniciar financeiramente um projeto de tecnologia social. Que passos vocês indicariam para ter sustentabilidade imediata no projeto? Posso responder. Mas primeiro a palavra deles. Né? Bom, eu acho que não tem solução fácil. Não tem, né, nada pronto. Acho que cada caso é um caso. Hoje tem muitas ferramentas à disposição. O Festival de Ideias que está acontecendo aqui pelas manhãs, amanhã tem o segundo dia, é uma alternativa. E eventos semelhantes também, né? O Festival de Ideias, para quem não sabe, é um evento de cocriação, onde as melhores ideias recebem o aporte de alguns recursos para viabilizar os projetos. Agora, alternativas hoje tem muitas, né? Tem o próprio Catarse, que eu falei aqui, tem outras plataformas além do Catarse, né? Tem o crowdfunding offline, que é o mais antigo, né? Que é pedir dinheiro para os amigos, para a família, né? E o mais importante, eu acho, num primeiro momento, não é se preocupar com a grana, mas sim com a ideia. Como é que essa ideia está estruturada, né? Qual é a estratégia de engajamento dessa ideia que vai se tornar um projeto? Como é que as pessoas vão aderir àquilo e por que elas vão aderir? As motivações podem ser as mais diversas. Então, acho que tendo uma boa ideia, aí as coisas tendem a acontecer de maneira mais fácil. Hoje o que não falta é gente querendo colocar dinheiro, investidor querendo colocar dinheiro. Os investidores têm dificuldade hoje de encontrar, sobretudo nessas questões de sustentabilidade, né? O pessoal tem dificuldade hoje de encontrar bons projetos nessas áreas. Então tem dinheiro sobrando, vamos dizer assim. Eu sempre comento que o Liga das Florestas, por exemplo, o investimento inicial foi nada, porque a gente já tinha um programador, a gente já tinha concebido a ideia junto. Então, financeiramente, não foi um grande investimento. Por isso que eu falo que as organizações, a maior riqueza, a maior budget, o maior orçamento que pode ter é investir em pessoas. Você ter a pessoa certa para começar a fazer seu projeto. Depois ele pode pegar uma amplitude maior, enfim, que aí vai precisar de um investimento maior. Mas nesse meio tempo, no desenvolvimento do projeto, talvez se você tiver esse expertise ou tiver alguém que você conheça que tem, eu acho que o financiamento vem com o tempo. Então, eu acho que é a minha dica para começar alguma coisa. Sabe que na prática eu venho da iniciativa privada, né? Então, quando alguém pergunta alguma coisa sobre como como ser sustentável imediatamente, meu primeiro reflexo é responder, isso é impossível. Mas até porque sempre tem um investimento pessoal, investimento de trabalho que acaba tendo que ser, de alguma forma, remunerado. Então, quando eu escutei a pergunta, eu pensei, tá aí a pergunta de $1 milhão, né? A pergunta é bem complicada de responder. Eu não acredito muito nessa sustentabilidade imediata. Eu acredito que a ideia ela tem um prazo de maturação. Ela tem que amadurecer. Eu queria aproveitar o gancho, justamente que eu ia ter aquela fala sobre a BCR e tal, mas acho que a pergunta tem a ver já com a própria coisa que eu queria comentar. Tem um dado importante a gente entender aqui no Brasil, na nossa realidade brasileira, e também não vou fazer disso uma explicação de 30 horas, mas é rápido. É só dizer que há 20, 30 anos atrás, a gente tinha uma boa ideia e a gente ia atrás de um dinheirão para essa ideia. Então, de repente, esse dinheirão poderia vir de uma fundação holandesa
ou de um recurso de uma empresa que financiasse, patrocinasse, né? Isso era um modelo que tinha lá atrás. Em outros países no mundo, quando alguém tinha uma boa ideia social, o que eles faziam era fazer um dinheirinho junto, pequeno, entre eles lá. Faziam tudo meio que voluntário inicialmente, e aí vendiam uns biscoitos para arrecadar. Então, nesse sentido, é sustentável. Se a gente pensar uma ideia que custa $300 mil, é insustentável ir atrás desse dinheiro. Mas se eu penso numa ideia que vai começar custo zero, que daqui a um mês eu vou precisar de R$500, que daqui a 3 anos vai valer $300 mil, ela é sustentável até pelo seu crescimento orgânico, né? Então, eu digo que é uma pena que a gente aqui no Brasil tenha vivenciado uma experiência que nos tenha mimado, né? A gente ficou meio mimado nesse sentido, por recursos internacionais lá de fora e tal. Nesse aspecto é curioso, é engraçado que a gente tem aqui na mesa, aqui no sofá da Hebe, esses exemplos, que chega o crowdfunding como uma grande inovação, e porque a tecnologia permite isso, mas como ele mesmo falou, o offline de crowdfunding sempre existiu, né? Greenpeace, há 40 anos atrás, eram 7 hippies que queriam né, defender as baleias ou coisas do tipo. E todo mundo dizia que eram uns loucos que não iam conseguir. E hoje são 3 milhões de associados, o Greenpeace. É crowdfunding isso, né? 3 milhões de associados é muita gente, né, dando dinheiro, funding. Então, nesse sentido, a gente tem tanto a experiência inovadora que usou um conceito super antigo, mas trouxe a tecnologia para ajudar nesse aspecto, e ao mesmo tempo a gente tem uma ONG antiga, assim, a Amanda é novinha, mas o Greenpeace é 40 anos de idade, ou seja, com muita história, utilizando ferramentas novas, ferramentas inovadoras que são as redes sociais, né? Então, acho que nesse aspecto, o que eu gostaria de responder sobre esse conceito de sustentabilidade, que tem a pergunta, é isso, depende do que você chama. Se você efetivamente viver disso, ou, né, viver dessa causa, os próximos anos da sua vida, começa pequeno, porque aí você efetivamente vai fazer com que isso ocorra, né? Não pense que você tem a sorte, né, de repente aqui alguém da IBM coloca R$1 milhão para você, estou feliz da vida, maravilha. Maravilha durante um ano. Não se sustenta esse recurso, esse processo, né? Então, acho que essa questão do aspecto da sustentabilidade tem esse elemento aí que eu queria destacar. Isso é, na verdade, uma provocação encorajadora, né, que o crowdfunding permite, no sentido de, tenha uma boa ideia, convença mais 10 amigos que essa ideia é efetivamente boa. Não pode ser só você e a sua mãe que acham essa ideia boa, né? Tem que ter várias pessoas e isso vai crescendo, né? Isso é sustentável. Eu queria fazer um comentário só para reforçar também o que tu falou agora, e porque o assunto é muito interessante, também acho que a pergunta foi muito boa, foi provocadora, né? Assim, eu tenho visto muito frequentemente, tanto nos encontros presenciais de cocriação, como o do Festival de Ideias, quanto nas pessoas que nos procuram na Engage, buscando consultoria para estruturar seu negócio social, a gente tem visto muito uma certa ilusão das pessoas de que um app qualquer, um aplicativo qualquer vai resolver o problema, né? E que preciso de, sei lá, quantos R$1.000 para resolver um problema. E não, nem sempre é assim. Na maioria das vezes, é ruim começar assim, né? E aí, reforçando o que ele colocou, uma coisa que fundamenta muito isso é a própria metodologia do Vale do Silício, né, das empresas do Vale do Silício, a metodologia Lean Startup. O que diz essa metodologia da startup enxuta? Diz, começa pequeno, começa com o mínimo, se tu puder não gastar nada, não gasta nada, né? Mas testa a tua hipótese. Se tu tem uma ideia, testa ela de alguma forma para ver se ela faz sentido, porque às vezes ela pode fazer sentido para ti, mas na prática ela não faz, né? Ainda mais quando envolve outras pessoas e uma série de variáveis que tu não consegue controlar. Então, muitas vezes, as pessoas chegam com essa expectativa, quero fazer um aplicativo assim, assado, ou preciso de tanto para o meu projeto, e a gente diz, não, tu não precisa disso, usa o Facebook, eu queria um grupo de discussão no Facebook, sei lá, mobiliza teus amigos,
usa o Twitter. Eu já vi um monte de negócios sociais começando no Twitter e no Facebook, sem custo nenhum, né? E, assim, se a tua ideia estiver errada, a tua premissa estiver errada, que bom que tu te deu conta logo, né? E é isso que diz a metodologia, isso não é a gente que bolou. Isso é a metodologia da startup enxuta, né? Se for para falhar, né, na tua ideia, falha logo, então, que daí tu vai ter investido menos dinheiro, menos tempo, menos energia naquele projeto, né? Era isso. Então, eu não tenho mais perguntas, mas eu tenho um convite para deixar para o pessoal. O primeiro é para pessoal, mandem perguntas ou comentários. Como eu falei antes, de repente alguém tem um projeto parecido que a gente não ouviu falar até agora, e daí você não precisa mais criar aplicativo nenhum para fazer dar certo. Tem um monte de gente aqui interessado. É só mandar com a hashtag SocialGoodBR que a gente vai replicar, retweetar, vai responder. E o outro convite é que a Amanda participou de um Hangout on Air do Google Plus, do Social Good, e já está disponível o conteúdo da conversa dela, falando sobre a impressão do evento e o projeto Liga das Florestas. Está no youtube.com/socialgoodbrasil. Eu aproveito para convidar vocês para visitarem, conhecerem, assinarem o canal. Vocês vão gostar. Todas as palestras de hoje vão estar disponíveis no canal. Normalmente elas estão disponibilizadas 1 hora depois. Então, quem perdeu alguma ou quer rever, pode aproveitar e olhar lá. Alô? Agora. Tem algumas perguntas aqui para o Hernan, que eu já deixei com ele, vou deixar, mas eu queria antes ter uma pergunta para o Leandro, comentando, para que você falar um pouco sobre a importância da boa prestação de contas para os investidores em projetos sociais. Na realidade, isso é bem importante, é isso que te permite, no nosso caso, né, tipo, semestre após semestre, continuar realizando esse tipo de trabalho, né? Então, depois de pegar, executar um projeto, realizar os investimentos, contar com o apoio de empresa, parceiro, com a própria sociedade, nada mais justo do que usar a internet, usar Facebook, usar o site de um projeto para prestar conta de tudo que foi realizado em determinado tipo de projeto. No nosso caso, a gente está há 8 anos fazendo isso, então algumas empresas, até por esse compromisso com o uso de recurso, a gente tem um outro compromisso que a gente não repassa recurso financeiro, a gente converte isso em produto e repassa os próprios produtos, o produto fim. E a gente presta conta de todos os projetos com as empresas apoiadoras. Isso é bem importante. Tá, legal. E, Amanda, eu acho que todo mundo conhece o Greenpeace, né? Eu acho que eu particularmente sempre considero também como um benchmark, né? Eu tento imitar, copiar muito eles em muitas coisas, né? Então acho que é uma oportunidade de a gente poder sugar coisas deles agora e copiar algumas. Então, eu queria que você pudesse falar um pouco nesse sentido, né? A gente falou um pouco sobre a questão de você buscar novos signatários, né? Novos pessoas que possam justamente divulgar mais. Mas tem um aspecto que também sempre eu recomendo e falo para acompanharem o Greenpeace no sentido não só da ativação de novos, mas também de você justamente mantê-los, né? Ou seja, como é que é a manutenção desses apoiadores, esses caras que doam dinheiro regularmente, mês a mês, estão lá juntos. Quais são as estratégias do Greenpeace para fazer essa manutenção? E se existe uma específica digital ou ela entra num pacote também? Se ela é online somente? Conta um pouco disso. Eu acho que, na verdade, quando uma pessoa vira colaboradora do Greenpeace, eu acho que, primeiro, ela espera ver o Greenpeace ativo. Eu acho que você não dá dinheiro para nenhuma organização e tá bom, não quero saber mais nada. O Greenpeace, realmente, ele investe seu dinheiro nas campanhas, em pesquisar mais, saber mais sobre os assuntos dos programas que ele trata, seja floresta, seja energia renovável. E a gente sempre leva essa informação para o colaborador. Seja online, a gente tem toda semana, pelo menos, a gente manda um boletim online, convidando, às vezes, até para um evento, seja onde for, a gente segmenta, às vezes a gente faz evento em diversas cidades, a gente chama as pessoas a participarem. A gente também tem não só online, mas a gente tem uma revista trimestral
que conta um pouco mais em detalhe o que foi feito nos últimos meses. E eu acho que o mais legal é que a gente chama o colaborador a participar. Assim, a gente identificou há um tempo atrás que muitos dos nossos colaboradores, que são pessoas que efetivamente doam, eles não participavam, por exemplo, das nossas petições. E aí foi um processo de ativação dessas pessoas, e as pessoas ficam muito felizes em participar, porque, na verdade, quando você doa para o Greenpeace, eu acho que qualquer ONG, você não quer só dar o dinheiro, você quer ver um bem maior, você quer ver uma participação maior sua. E eu acho que é isso o melhor jeito de trazer eles para perto da gente e para que eles continuem com a gente. Eu acho que é essa a ideia. Legal, obrigado, Amanda. Enan, eu já deixei até com você, né, porque são perguntas que mais ou menos se misturam, mas você pode dar uma... Acho que são perguntas muito similares e que ele vai responder. Sim, são relacionadas. A primeira que diz quais são os mecanismos de transparência do Catarse. O Catarse tem contas abertas, na página principal do Catarse, ali na parte inferior, tem os valores que já foram arrecadados, o número de apoiadores, número de usuários, número de projetos bem-sucedidos, número de projetos no ar. Enfim, tem uma série de informações ali que estão disponíveis para todo mundo. E a gente tem, assim, como uma das premissas básicas nossas, cada vez mais abrir mais os números, né? A vontade é plena, é só uma questão mesmo de planejamento da programação, do desenvolvimento de software, mas é só uma questão de tempo para ter mais informação. Tem outra que diz assim, como o Catarse, como é feito o controle do dinheiro doado? O projeto tem que prestar contas? Então, o que acontece? O Catarse não faz o controle do projeto do realizador, né, do dinheiro que foi dado a ele. Por quê? Porque simplesmente seria inviável fazer isso para nós, de um ponto de vista operacional, né? Nem mesmo o Kickstarter, que foi a nossa referência inicial, que é o site norte-americano, que já tem mais tempo e tal, tem mais recursos, nem mesmo eles fazem. Por quê? Porque, de certa forma, o crowdfunding tem um benefício, assim, comparado às outras formas de financiamento, que é o fato de, em média, 80% dos recursos levantados virem do próprio realizador do projeto, né? Então, assim, não é dinheiro que surge do público do Catarse, não, é a rede pessoal do realizador do projeto, né? Então, assim, é a família, são os amigos dos amigos, né? Então, assim, se ele sacanear a própria rede pessoal, se ele sacanear a mãe dele, ele vai para o inferno, entendeu? Quem sacaneia a mãe vai para o inferno, no mínimo, né? Então, assim, existe um mecanismo de mitigação de risco natural inerente ao processo de crowdfunding, né? Seria legal, controlar tintim por tintim para dar mais credibilidade. A gente pensa no futuro em ter, por exemplo, um sistema de reputação, né? Esse realizador é um cara confiável, né? Os projetos que apoiei ele né, teve responsabilidade e tal, mas, enfim, esse é o panorama. Uma outra pergunta aqui é se há um controle, uma seleção dos projetos que vão para o site. Sim, há uma curadoria que zela assim, pela manutenção do foco, do tipo de projeto que entra, né? Por exemplo, projetos assistencialistas, projetos filantrópicos não são o foco do Catarse. Há outras plataformas para isso. O foco do Catarse são projetos criativos, né? E aí é bem abstrato e às vezes é difícil classificar até mesmo para a gente. Mas assim, projetos criativos de forma geral são projetos que têm uma criação, né? Que se cria algo naquele projeto e há uma devolutiva disso para a sociedade ou para um grupo em específico de interesse, né? Legal. Bom, o tempo encerrou nosso, aqui é uma pena, passa muito rápido aqui dentro, aqui em cima, né? Eu queria também encerrar rapidamente com uma fala. Sansa, tem alguma outra coisa que queria comentar? Bom, eu queria então, em nome da organização, agradecer a presença de todos. Realmente
algumas perguntas ficaram pendentes, a gente vai tentar responder isso pelo Twitter, na hashtag que vocês já conhecem, né? E se não, a Sam, que sabe de cor, né? Qual que é? Tá vendo como aqui em cima a gente esquece tudo. SocialGoodBR, a hashtag para o Twitter, né? Tá, então aí a gente vai tentar, se vocês puderem passar novamente, a gente responde isso para o Twitter. Eu acho que realmente foi aqui muito mais um gostinho, né, de poder conversar mais. A gente vai também estar por aí para poder falar a respeito disso. Vocês podem, acho que todos nós aqui temos Twitter também, vocês já devem ter localizado. E, enfim, agradeço aqui aos palestrantes, agradeço a Sam, agradeço a vocês aqui e a Hebe, né, a querida. Obrigado.